pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então, reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Muro. E na nossa videoaula então de hoje, nós vamos concluir aí o nosso capítulo que iniciamos aí ao longo desse mês de agosto, tá certo, pessoal? E aí então, para vocês irem acompanhando a conclusão desse capítulo, abram então o livro de vocês aí na página 163, a partir então do tópico o crescimento da vida urbana. Ou seja, pessoal, na aula passada nós dissemos que a pecuária, as ações missionárias, as ações dos bandeirantes fizeram com que houvesse um crescimento do território brasileiro rumo ao interior. Então nós falamos especificamente na aula passada aí, pessoal, a respeito da pecuária, que levou tanto pessoas morarem no interior do Nordeste quanto no sul do atual Brasil. Hoje, então, nós vamos falar da questão dos bandeirantes. Quem foram esses bandeirantes, pessoal? Geralmente, desbravadores paulistas, ali da cidade de São Paulo, que queriam adentrar o interior do Brasil atrás de índios para trazer para a cidade de São Paulo para trabalhar como escravo em plantios, tá certo? Como também haviam outros bandeirantes que adentravam o interior do Brasil atrás de riquezas, de metais preciosos, como ouro e prata. E aí é dentro desse contexto que por volta aí de 1693, finalzinho do século 17, provavelmente o bandeirante paulista Antônio Rodrigues de Arzão, né? Ele adentrando ao interior ali da atual Minas Gerais, saindo de São Paulo, entrando no interior do atual Minas Gerais, veio encontrar as primeiras minas de ouro. E, óbvio, o ouro, um minério importantíssimo, valiosíssimo até hoje, isso então causou a cobiça, o interesse de muitos. Ou seja, muitos brasileiros, ou seja, a maioria dos brasileiros viviam no litoral. Sabendo da descoberta de ouro no interior do Brasil, no atual Minas Gerais, muitos saíram do litoral, foram morar no centro do Brasil. Fizeram ocupar, surgir povoações, vilas, cidades no interior do Brasil, onde hoje é Minas Gerais. Até portugueses atravessaram o Atlântico para vir explorar esse ouro, onde hoje é Minas Gerais. Então, graças ao trabalho dos bandeirantes, a descoberta do ouro no centro do atual Brasil, em Minas Gerais, no final do século XVII, fez com que muitas pessoas fossem morar no centro do Brasil, fazendo ocupar aquela parte do território. Tá certo, pessoal? E aí o que acontece? Nas minas, o centro da vida das pessoas vai ser nas cidades, tá certo? Diferente daquele período em que o açúcar era importante e produzido em engenhos, em fazendas. E ali o centro da vida era dentro daquelas fazendas. Então nós podemos dizer que o universo social, ou seja, o mundo cresceu para muitas pessoas. Porque muitas antes viviam ali só dentro de fazendas, trabalhando ali dentro delas, produzindo açúcar para um dono de engenho. Agora, com a exploração do ouro, essas pessoas saem dessas fazendas, desse pequeno limite, e passam a viver em cidades, ali onde hoje é Minas Gerais. E aí, então, pessoal, importantíssimo, uma curiosidade, né? Que sim, surgiram, graças à exploração do ouro em Minas Gerais, várias vilas que depois cresceram e se tornaram cidades. Mas nós podemos dizer que uma delas, desde o princípio, já surgiu planejada, tá certo? Foi projetada, que no caso foi a antiga Vila do Ribeirão do Carmo, que hoje é a cidade de Mariana, tá certo? A famosa cidade de Mariana, que foi sim traçada, planejada por um engenheiro militar de nome José Fernandes Alpoim. Então foi o engenheiro militar José Fernandes Alpoim que projetou como seria essa cidade, Vila do Ribeirão do Carmo, hoje Mariana. Então nós podemos dizer que uma das raras cidades do estado de Minas Gerais planejada é a cidade de Mariana, como também sua capital, Belo Horizonte, foi planejada, mas outras tantas não foram, tá certo? Como a gente pode ver aí na página 163 ainda, tá certo? Outras cidades que surgiram no mesmo período da descoberta das minas do ouro, elas não foram planejadas, tá certo? Traçada,
o seu projeto. Portanto, vão crescer de forma desordenada, desorganizadas. Muitas das casas vão ser de pessoas humildes que construíam suas casas utilizando aí, né, barro, madeira ou pedras, né? Já os ricos, geralmente os donos de minas, né, os mineradores, vão morar em sobrados, né, em casas maiores, melhores, com um andar, né? Então, vai ser essa a diferenciação ali em Minas Gerais entre as casas dos mais ricos e dos mais pobres. Uma outra curiosidade é que as primeiras casas em Minas Gerais, assim que foram descobertas o ouro, era baseado naquela característica, construídas dentro daquela característica da taipa de pilão, ou seja, eram casas de madeira e aí eram revestidas por barro, com argila e cobertas com palha, geralmente com palha. E aí então o que acontece, pessoal? O terreno de Minas Gerais pedregoso, né, fazia com que essas casas facilmente se rachassem, caíssem. E aí com o tempo é que eles vão mudar essa técnica da taipa de pilão para construir casas utilizando pedra, tá certo? E até hoje existem muitas igrejas em Minas Gerais, históricas, bonitas, que têm a sua estrutura em pedra, portanto, muito resistente, dura a vida inteira, tá certo, pessoal? Então, aqui a gente conclui esse assunto. Fiquem com Deus, bons estudos.